Estamos aqui no local que vai ser realizado o evento de ufologia. Hoje, dia 10 de agosto, às 19 horas. E contamos com a presença daquelas pessoas que são interessadas no assunto. O evento é divulgar a ufologia, as pesquisas. Vários pesquisadores estarão presentes, né? Cada um vai divulgar suas pesquisas. A primeira vez que eu vi um disco voador durante o dia foi ali na Praça Raul Leite. Eu estava de pé e o guarda do banco me chamou. De repente nós vimos um objeto redondo que pairou acima da cidade. E aí eu gritei ao disco, todo mundo que estava no banco saiu e viu. O objeto depois voou e desapareceu. E aí que eu me tornei ufólogo a partir dessa data. O meu trabalho, né, nessas pesquisas, eu fiz uma relação do folclore com os OVNIs. Então eu mostro que essas assombrações folclóricas e muita coisa do folclore brasileiro, na realidade, são discos voadores, com a mãe do ouro, boitatá, lamoa, carbúnculo, macaxeira e outros mais. Bom, pessoal, meu nome é Albert Eduardo, eu sou fundador e criador da AMPIL, Associação Mineira de Pesquisa Ufológica, e hoje eu estou aqui em Passatempo para prestigiar esse evento maior, que reverte a homenagem ao nosso amigo e querido faleiro, né? E eu vou falar um pouco sobre os nossos visitantes, né? Que eu sou um dos poucos que acredita que esse povo não é bom. Eles não estão aqui para fazer o bem. E trago provas irrefutáveis. Daqui a pouco começamos, aí vocês vão ver com calma. Bom, como todo evento ufológico, inclusive tem o Nijinho, tem o Paulo, eu e outros aqui, né, que eu pensei que vão participar. É um evento que serve para aumentar a credibilidade, né, da ufologia científica, e ao mesmo tempo elevar o nome da cidade, né? Que isso aqui é uma cidade que os contatados vocês vão ver daqui a pouco. É pouca coisa não, casos pesados, hein? Meu nome é Paulo Barack Werner, sou editor da revista OVNI Pesquisa e diretor do CIPFAM. Estamos aqui hoje no terceiro encontro de ufologia em Passatempo, que vai homenagear o grande mestre Antônio Faleiro, e eu vou falar um pouco do meu lançamento do livro, Os Invasores, que fala de 34 anos de pesquisas em Minas Gerais, juntamente com o mestre Faleiro. Sim, resgatar a memória da ufologia mineira, que o Faleiro é um dos pioneiros, né? Foi integrante do CIOANI, ele fazia parte daquele movimento da Força Aérea Brasileira de envio de informações, então o Faleiro é uma biblioteca viva da ufologia e hoje nós estamos aqui com todo o mérito para poder homenagear a pessoa do pesquisador Antônio Faleiro. Meu nome é Afrânio Lúcio Vasconcelos, sou delegado-geral da Polícia Civil, aposentado, pertenço ao Centro de Pesquisa de Discos Voadores do nosso amigo Gevaé, e estamos aqui a convite do meu amigo Antônio Faleiro, Nijinho, para participar desse honrado evento sobre discos voadores. Essa cidade de Passatempo, da qual eu fui delegado em 1988, e foi a única cidade que eu tive a oportunidade de ver um OVNI na Praça Central de Passatempo em 1988, juntamente com a minha esposa e com meu filho, que havia na época apenas 2 anos de idade. Oi, meu nome é Estevão, sou o presidente da Casa de Cultura. Coincidentemente também sou ufólogo, sou o companheiro do Faleiro aqui em Passatempo, né, e sou organizador desse evento junto com a Casa de Cultura e com a minha equipe da Casa de Cultura. A gente acha muito importante ter um evento de ufologia em Passatempo, principalmente porque é a terra do Antônio Faleiro, que tem 50 anos praticamente de pesquisa. Então, assim, uma forma de homenagear o Faleiro, de trazer para a nossa terra, nossa cidade, né, um evento de tão grande importância, né? Então, a Casa de Cultura se achou, né, no dever de fazer isso, de trazer esse evento, esse trabalho aqui para Passatempo. Então, assim, estou muito feliz, a gente foi muito feliz aqui com o local escolhido, um lugar maravilhoso, né? Está muito bem estruturado aqui. Esperamos que seja um evento maravilhoso aí hoje. Hoje não é tão difícil. Você vai para frente do computador com um pouco de conhecimento de tudo, você acaba se tornando um ufólogo, né? Mas não, o Faleiro começou na época que a coisa era difícil, era muito, assim, o pessoal
gozava. Falei, já teve muita gozação, muita coisa assim, mas o trabalho dele, depois que você descobre, que você vê o que o Faleiro fez, o que ele faz, aí você entende. Você fala que, puxa vida, é verdade mesmo, a ufologia é uma coisa impressionante e o Faleiro faz um trabalho maravilhoso. Como que eu entrei na ufologia? Rapidamente vou contar para vocês. Eu levei 25 anos para contar isso para o Faleiro, que eu vou contar para vocês aqui agora. Levei anos e anos para contar isso para minha família. E, assim, nunca falei isso nas minhas palestras, sempre... Eu achava o seguinte, que a partir do momento que eu resolvi me tornar um ufólogo, pesquisador e acompanhar o Faleiro, eu falei que se eu contasse isso, ia dar a impressão que eu estava tentando, assim, criar uma situação para que eu pudesse entrar na ufologia, e não era o que eu queria, né? E meu pai morreu em 1984, e ele morreu em abril de 84. E em maio, 2 meses depois, eu saía toda noite, ele deixou um carro pra gente na época, e eu ia para esse carro, deitava lá dentro do carro e ficava ouvindo rádio AM, isso em 1984. E num desses dias eu deitava o banco do carro e ficava deitado lá ouvindo o rádio e olhando no retrovisor, que eu só olhava no retrovisor, para ver se chegava alguém atrás. Meu irmão era muito brincalhão, com medo dele chegar e fazer alguma brincadeira. E num desses dias que eu fiz isso, eu vi um ser em cima do muro, no lote vago, atrás assim, minha garagem está aqui, logo em frente, que onde hoje é a casa do Eustáquio Ferreira, que está aqui. E era um muro e eu vi um ser lá em cima, e ele estava em cima do muro, sentado assim, com a mão na frente, e me olhando. E ele tinha um olho vermelhinho. E aquilo me apavorou, todo negro, escuro, com o olho vermelho e tudo. Eu fiquei louco, eu tinha 13 anos, fiquei doido, saí do carro, na hora que eu olhei para trás assim, desapareceu, no meio do lote vago. Aquilo me deixou muito impressionado. Minha mãe, depois, muitos anos, ela se lembra que eu fiquei noite sem dormir, fiquei apavorado e tudo. E eu tinha, como todo mundo, leigo, a visão que tinha visto um demônio, ou algo parecido, um fantasma, um monstro. Qualquer coisa que a imaginação de 13 anos possa dizer. E eu posso dizer para vocês que eu superei isso graças ao Nijin. Por quê? Porque num belo dia eu saí e passando de fora da casa dele, que eu moro a 100 metros da casa dele, aqui em Passatempo, minha casa fica a 100 metros da casa dele, né? Passando assim, eu vi o Nijin com algumas fotos na parede, alguns desenhos que ele fazia, que ele sempre fez durante a trajetória dele, um retrato falado de todas as observações que eram relatadas para ele. Então eu vi nesses retratos falados várias formas de ETs. E quando eu cheguei perto de um, meu corpo estremeceu porque eu vi uma coisa muito parecida com o que eu tinha visto. E aí eu comecei a seguir incansavelmente o Faleiro. E fui atrás e perguntei e tudo. E eu me lembro claramente que um dia ele virou para mim e falou assim: Estevão, eu vou fazendo perguntas demais, né, um adolescente. Ele falou: Estevão, você chegou no limiar. Se você continuar a perguntar, se você continuar a querer saber, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está num caminho que se você ou você para agora, ou você volta para trás, porque se você continuar, acabou. Você vai deixar de acreditar em muita coisa, porque eu fui coroinha da igreja, minha mãe tem uma formação religiosa e tudo mais. E eu falei, não, vou continuar, porque eu descobri que o trabalho dele era uma coisa fantástica, uma coisa impressionante, uma coisa, assim, tudo que eu vi em toda a minha vida, o mais sério, o mais impressionante é o trabalho que ele fez, que eu depois comecei a ajudar um pouco, né? Mas assim, o que o Faleiro traz para a ufologia é uma coisa de outro mundo, uma coisa impressionante. Aí fui aprendendo, fui estudando, comecei a estudar, e isso acabou melhorando minha vida. Eu, de um adolescente bobo do interior, eu acabei indo para o Belo Horizonte e melhorei bastante meus conhecimentos, comecei a ler, devorar tudo que eu tinha de ufologia, e acompanho o Faleiro até hoje, né, nessa luta aí, nessa batalha. Então, gente, é isso. Eu criei a ASPET, Associação de Pesquisas Extraterrestres, que hoje em dia a ufologia mudou muito. Os grupos de pesquisa, né, Paulo? Antigamente era por boletins. A gente fazia boletins impressos e mandava por correio. O mundo mudou. Hoje a ufologia está diferente. Hoje você entra na internet, você conhece lá 30 ufólogos
que talvez nunca fizeram uma vigília ufológica, nunca saíram de casa, tá ali na frente do computador fazendo ufologia. A gente não, a gente aqui é diferente, a gente faz ufologia lá na rua, onde o Nijin sempre foi atrás das pessoas, das naves, dos ETs, dos casos, dos contatos que aconteceram, né? Então, assim, a pesquisa de campo, a verdadeira pesquisa ufológica, que é o que eu considero, que é assim, a pesquisa... Lógico que você precisa da internet para divulgar, precisa de tudo, mas o Faleiro nunca precisou, ele simplesmente precisou falar a verdade, o que ele fez a vida inteira. Tudo que aconteceu, ele narrou, contou, né? Tem o caso aqui do nosso Wilson, que depois vai falar pra gente aqui, vai contar o caso dele. Então, assim, o Passatempo teve a sorte, não é que aqui aparece mais que em outros lugares, não é. Passatempo teve a sorte de ter, há mais de 50 anos, um pesquisador de plantão, registrando e olhando tudo e conseguindo ver e mostrar para todo mundo, né, e deixar esse legado maravilhoso para a ufologia. Então é isso, gente, é uma apresentação rápida aqui, cada um dos meus colegas aqui, eu vou pedir que façam uma apresentação também, para que vocês possam conhecer, e logo após vai estar aberta a perguntas. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, vocês têm 5 pesquisadores de ufologia aqui para responder, tirar as dúvidas de vocês. Bom, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação. Senta aí, Estevam. Acho que cabe. Ele tá bem gordinho, mas acho que cabe todo mundo aí. Ufologia parece que engorda, né? Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui. Está aqui o Santiago, a Beth, que faz parte do grupo de associados da revista Hora de Pesquisa, né? E está do lado do Faleiro novamente, do Estevam, que ano passado a gente fez uma homenagem a ele, né, Faleiro? Acho que foi a primeira vez que ele chorou no evento, que foi lá no Monte Carmo, né, no shopping, no nosso evento. Bom, mas não vou tomar o tempo de todo mundo, não. Meu nome é Paulo Henrique Barack Werner, eu sou editor da revista OVNI Pesquisa. Eu comecei a pesquisar em 91. Em 94 eu comecei a fazer minhas pesquisas de campo e conheci no começo, né, o Albert, uma das palestras que o Albert desenvolvia. Aí eu conheci o Albert e tive o prazer de conhecer o Faleiro. Ele até autografou uma revista Planeta, um artigo do Faleiro na Planeta. Aí foi o primeiro autógrafo de um ufólogo. Eu ainda era bem novo, aí o Faleiro me deu, né, a honra de ter um autógrafo dele. E as ideias do Faleiro sempre bateram muito com a minha, né? Aquela teoria de que a Terra nada mais é do que um laboratório para esses seres que estão aqui. Tem as pessoas que falam que nos visitam, mas eu tenho uma outra teoria, né? Eu falo que são invasores, porque são seres que chegam ali de madrugada, atacam as pessoas da área rural, provocam pânico, medo, mortes em muitos casos, como lá no Pará, onde nós fomos ano passado, e o Albert, a equipe da OVNI Pesquisa. E no ano passado, quer dizer, esse ano, eu lancei o livro Os Invasores, que é 34 anos de pesquisas, e aqui na página 49 tem uma homenagem ao Faleiro, né? Uma foto que a gente tirou lá no observatório, né, Faleiro? Eu vou achar aqui a foto. Eu, o Márcio, quando a gente visitou lá o observatório, Catas Altas, né? Ponta Alta, como é que é? Lá no local do observatório. Ponte Alta. Ponte Alta. E o Estevam também, quantos programas, né, a gente fez lá em Belo Horizonte ao vivo, na televisão. Então a gente tem uma parceria já de longa data. E no ano de 2018 a gente tem um passo mais longo, que foi o lançamento da revista OVNI Pesquisa, que está aqui. Eu não trouxe uma de presente para o Faleiro, está aqui, Faleiro a sua, né? E uma para o Estevam. E essa é a última edição, um livro para você, um livro para o Estevam também, está aqui. Legal. E a proposta da revista OVNI Pesquisa é resgatar justamente o que o Estevam falou, que é a pesquisa de campo. Se a gente for parar para pensar, a coluna que sustenta a ufologia é a pesquisa de campo. Se hoje nós temos estatísticas, se nós temos formatos de naves, tipologias de seres, modus operandi desses seres, é porque no passado o Antônio Faleiro foi a campo, fez relatórios, o Estevam foi, o Albert foi, e o conjunto de todos esses dados se converte na ufologia científica, que apresenta esses dados para a gente formar uma ideia, não uma ideia geral do que é a ufologia, mas pelo menos umas peças do quebra-cabeça. E eu me sinto honrado de estar aqui hoje, ao convite do Estevam, de participar dessa homenagem ao Faleiro.
e apresentar também o nosso trabalho, no qual vocês todos fazem parte. Então, novamente obrigado à presença de todos, e vou passar aqui a palavra para quem? Pro Albert. Eu sou fundador da ANPEU, estou na ufologia desde 1981, oficialmente, né? Onde eu criei esse grupo. A minha história na ufologia, eu vou limitar aqui, não dizer o que me levou à ufologia, não vou contar o caso, que ia demorar demais. Mas eu tive 2 contatos significativos. Um quando eu tinha por volta de 8 anos, eu vi 3 bolas luminosas passando próximo à minha casa, que saiu do aeroporto, dirigia do aeroporto da Pampulha até a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Quem mora sabe. E eu tive 3 testemunhas ilustres, né? Que eram o Roberto Drummond, Milton Nascimento e o Loborges. Eles estavam saindo do Palácio do Rádio na hora e viram as mesmas coisas que eu vi. E anos depois, vamos dizer 6 a 8 anos depois, eu tive a visão definitiva, que foi a 1h da tarde, uma nave, não uma coisa que parecesse uma nave, era verdadeiramente um disco voador. Ele tinha uma cor chumbo, entendeu? Tinha mais ou menos um tamanho de uns 30 metros de diâmetro. E aquilo ali foi praticamente o vírus que me picou para pesquisar ufologia. Eu comecei ali com um sonho idiota, já pulando para a fundação da ANPEU. Um sonho bobo, um sonho assim, simples. Eu queria, a ANPEU significava Associação Mineira de Estudos de Exobiologia e Ufologia. E a intenção era associar, pegar o pessoal e formar ali um grande arquivo, né, de conhecimento público. Não ficar escondendo casos de um lado para o outro e dizendo que eu sou melhor, eu sou maior, enfim, né? Mas o pessoal não entendeu direito a proposta, então não deu certo. Mas eu estou do lado dessa lenda aqui, que é o Niginho, e o Niginho sabe muito bem quantas palestras eu fiz em Belo Horizonte e quantas ele participou, que ele era a figura central. Ali também estava o Birajara, estava o Alberto Francisco do Carmo, o Vibrante Aleixo, enfim, né? Ali começou a minha história na ufologia. Agora, eu devo dizer o seguinte, eu sou o pesquisador mais antipático da ufologia. Eu seria mais ou menos como naqueles programas de calouros, né? Eu seria o Pedro de Lara, aqueles caras mais chatos que dá 0 para todo mundo, sabe? Porque eu nunca gostei, eu nunca participei dessa ideia que esses seres rompem distâncias estelares para vir aqui no nosso mundo, interferir no meio político-social, não tem nada a ver com eles. E as provas, as evidências estão aqui no livro dos invasores e estão nas testemunhas que normalmente têm contato com esse povo. Você pode ver que as agressões físicas e psicológicas são altíssimas, sabe? E dizer que esse povo está aqui para fazer o bem, com que objetivo? A nossa ufologia é uma ufologia científica, tanto que vocês já perceberam que existe aqui, nós somos democráticos nas nossas opiniões. Mas todas elas convergem em um final não muito agradável. Vocês vão perceber que a maioria das vezes que esses seres entram em contato com os seres humanos, nós saímos perdendo. E não é pouco, não é muito. Existem casos de pessoas que deram sorte, como o caso do nosso nobre amigo aqui, que vai ser relatado ainda há pouco. Ele esteve de cara, de frente com um desses seres, sabe? Mas as sequelas que ele teve, que eu já percebi, que é um pouco de perda de visão e da audição, são basicamente consequências desses contatos. Nós temos inúmeros contatos aqui, inclusive narrado nesse livro, o caso de Jacques Eloy, o caso do Silvio José dos Santos, o caso do Geraldo de Fátima, e por aí afora. Todos eles com o mesmo sentido pós-contato. E os traumas que vêm daí para frente, alguns levam a vida normalmente igual eu levei. Entendeu? Mas outros não têm a mesma sorte. E esses que não têm a mesma sorte, realmente eu fico preocupado. As provas e as evidências estão aí. Querer dizer o contrário é querer maquiar a ufologia, como os Estados Unidos andou fazendo. Criaram seres grandes, pequenininhos, olhudos, cabeçudos. Isso é uma mentira. Eles existem realmente, esses seres existem. Mas é uma pequena parcela. Se você pegar nos anos
vamos dizer aí, 40, 50, 60, 70, se falavam em seres muito parecidos com a gente. Seres que até poderiam estar andando no nosso meio. E eles lá na América do Norte, espertamente, falaram assim, não, nós temos que bloquear isso aí. Disco voador e ser extraterrestre agora vai ser assim, ó, se não for cinza, verde, cabeçudo e olhudo, não é extraterrestre. Entendeu? Isso é uma bobagem, que nós temos inúmeros casos que provam o contrário. Não querendo especificar e dizer que seres menores, seres greys, seres... Não existe, não é nada disso. Mas eles não são essa quantidade que eu falo. Estão tentando agora mudar o nome da OVNI, objeto voador não identificado, agora é o ápice. Se você traduzir é a mesma coisa. Com que objetivo? A NASA, que nunca falou em extraterrestre de voador, agora está aparecendo um grupo de idiotas, né, na frente da televisão, dizendo que vai falar, que vai fazer, e não fala coisa nenhuma. Então isso aí leva a gente a desconfiar que tem alguma coisa atrás da cortina, nos bastidores. Então é hora de a gente começar a repensar. Terminando, eu digo a vocês o seguinte: eu pesquiso a ufologia julgando eles da forma que eles se manifestam, não da forma que eu queria que fosse. Sabe? E o que eu tenho visto realmente é preocupante. Muito preocupante. Já ouvi falar isso lá atrás, o Faleiro já tem casos aqui, e por aí afora pesquisadores sérios falam a mesma coisa. Então é preciso que a gente se afine nisso. Porque isso aí pode, querendo ou não, significar um bom ou um mal para a humanidade presente e futura. Eu estava até falando aqui com a filha do Faleiro, que me falhou o nome aqui agora, né? Lilian. Obrigado. A respeito do comportamento. Se vocês notarem, sabe, eu tenho 56 anos ao contrário, eu 65, né? E se vocês pegarem o comportamento de gente da minha idade, 15 anos, e comparar com essas meninas de 15 anos, que 16, 18 estão por aí, vocês vão ver que existe uma distância, sabe, abissal da nossa época. Eu com 15 anos, eu nunca imaginei que ia ter isso aqui, ó. Ia conseguir falar com vídeo para tudo quanto é parte do mundo, entendeu? E hoje nós temos essa tecnologia na mão. O que aconteceu com a humanidade dos meus 15 anos para cá? Será que os valores, vamos dizer, espirituais e morais são os mesmos da minha época para o dia de hoje? Então era bom para se repensar nisso. As pessoas hoje vivem dependendo disso aqui. Se você tomar o celular de uma pessoa hoje, é a mesma coisa de você sequestrar a alma dela. Está tudo aqui dentro. Então, gente, era bom a gente começar a repensar que esses seres... Eu vou fazer a última comparação e fechar e passar para o Liginho. Não quero, né, eu já chamei eu alonguei demais. Eu quero dizer a vocês o seguinte: fazer 3 plataformas. Eu gosto muito de usar isso de exemplo. O índio, o não civilizado. Entenda como não civilizado, eles não têm tecnologias. Não tem geladeira, não tem televisão, não tem rádio, não tem celular, não tem satélite, não tem nada. Nós, os civilizados, nós temos. Agora você imagina eles, os super civilizados. Tem isso e muito mais, com maior tecnologia. Porém, esses seres, se você virar os valores no campo moral e espiritual, eles vão lá para baixo. Nós continuamos no meio e o índio vai lá para cima. Porque vai falar com o índio sobre natureza, vai falar com o índio sobre conservação do meio ambiente. Olha o show que eles dão para a gente, olha o que nós estamos fazendo. Então entendam que nós estamos para eles, assim como o índio está para nós. Olha o que nós fazemos com os índios desde a época do descobrimento até hoje. E nós, principalmente os da minha raça ariana, somos meramente invasores. Não somos descobridores. Nós não descobrimos o Brasil, nós invadimos. E olha o resultado aí. Então, pessoal, é uma breve apresentação. Por isso que eu sou um Pedro de Lara da ufologia, porque eu não passo pano para gente que eu não conheço. Eu julgo da forma que eles se manifestam, não da forma que eu queria que fosse. Entendeu? Então, eu vou passar agora para o nobre amigo, essa lenda da ufologia,
Ou você que vai primeiro? Pronto. Meu amigo aqui que vai primeiro, você falhou o seu nome aqui? Afrânio. Afrânio. Foi um prazer te conhecer também. Obrigado pelos seus livros. Boa noite a este excelente auditório, ao meu amigo Liginho. Eu cumprimento aos componentes da mesa. Eu iniciei no Ufologia em 1979 em Belo Horizonte, no auditório da Faculdade de Direito, eu fiz Faculdade de Direito em Belo Horizonte, através do Cronenberg e do General Shoa. Posteriormente, eu passei no concurso de delegado e iniciei minha carreira em 1986. Em 1988, eu vim ser delegado de polícia de passatempo. Eu fiquei aproximadamente 20 anos no sul de Minas. E tive a honra de conhecer o Nijim em 1986. E nessa trajetória que eu aprofundei mais ainda meus estudos na ufologia. E aqui foi a única cidade que nós tivemos um avistamento, eu, minha esposa, Ana Maria, que está aqui na frente, e meu filho, na época, tinha 2 anos. Na praça principal aqui, Raul Leite. Então nós vimos um OVNI, né, uma situação inesperada, na época ninguém, não existia celular e quase ninguém andava com máquina fotográfica. Então foi um evento que marcou muito na minha vida. E prosseguindo, né, na minha profissão, eu fui ser delegado em Paraguaçu, morando em Três Pontas, com a regional em Varginha. E tive por determinação do secretário de Segurança na época, acompanhar o caso de Varginha. Estritamente com relação ao P2 Xerez, que é um polícia, né? P2 é a polícia de investigação da PM. Ele foi abordar um ser alienígena, daqueles que caíram lá em Varginha, e ele sofreu um arranhão no braço, em consequência uma sepsemia, e faleceu dias após. Nós fomos apurar a morte dele. Posteriormente, eu vim para Belo Horizonte e me aposentei como delegado do meio ambiente, onde eu fiquei 5 anos. Posteriormente, nós fomos também para Colares, nós fomos para fazer um estudo mais aprofundado da Operação Prato. Desloquei de Belo Horizonte a Belém do Pará de carro, nós demoramos 1 mês para chegar lá. Então, Colares, quem já foi lá, é uma ilha, né? Ficamos lá alguns dias, fizemos as pesquisas e o ano passado estivemos em Barra do Garças, num congresso espetacular, que era de parapsicologia. Minha esposa era psicóloga, eu já estou mais ligado à ufologia, ligada a fenômenos parapsicológicos. Uns 10 anos atrás, tive a honra de conhecer o Paulo Werner, né, num congresso internacional que foi realizado em Belo Horizonte, no Hotel Otton Palace, as maiores autoridades, né, desse país da ufologia. Então a gente vai pesquisando, vai acompanhando, e o Nijim me telefonou há pouco tempo e não poderia deixar de vir a esta hospitaleira cidade. Eu tenho um museu de Nostradamus, é o único no Brasil. Nós moramos em Sabará. Depois eu vou passar o folder para vocês. Eu escrevo sobre Nostradamus há 37 anos. Eu e Nostradamus, nós nascemos no mesmo dia, 14 de dezembro. E minha esposa tem o mesmo nome da esposa dele. Meu filho tem o mesmo nome que eu coloquei. E nós casamos na igreja de São Lourenço, em Salão de Provence, onde estão os restos mortais de Nostradamus. Então eu fiz uma pesquisa durante 37 anos. Eu fiz um curso que antigamente chamava Biblioteconomia, hoje chama Ciência da Informação. Então eu tinha uma facilidade muito grande de pesquisa. E hoje eu tenho o maior material sobre Nostradamus no mundo. Aqui está meu primeiro livro, depois eu vou passar para vocês. Esse eu demorei 25 anos. E esse eu demorei 5 anos. Eu tenho aproximadamente 350 livros de Nostradamus em vários idiomas. Vocês estão convidados a conhecer o museu. Ele não é aberto ao público, tem que telefonar. Eu moro no local onde está o museu, em Sabará, e lá nós vamos recepcioná-los. Será um grande prazer, né, recebê-los. Eu não vendo meus livros, nunca vendi.
Quem quiser, na última folha aqui, tem 3 instituições espíritas. Eu tive a honra de conviver 14 anos com Chico Xavier em Uberaba. Então, vocês fazem uma doação, quem quiser, faz para o Centro Espírita lá do Chico Xavier. Ao Centro Espírita de Sabará, que é do Dr. Fritz, chama Olhos da Luz, que é o melhor centro espírita do Brasil em curas. E o Centro Espírita Francisco de Assis, em Belo Horizonte, fica atrás do Cemitério da Colina, que é um centro de psicografia. Então, quem quiser adquirir os livros, eu escrevi aproximadamente até o ano 2030. Então, tem tudo sobre Nostradamus. Eu consegui condensar 350 livros, né, em 2 volumes. Eu estou à disposição de vocês para quaisquer perguntas e sinto muito honrado de retornar a essa querida cidade. Eu tive um primo aqui que chamava Solvin, e a dona Fiinha. E tive boas passagens aqui, né, Nígia, fazendo pesquisa. Fiquei pouco tempo aqui, aproximadamente 6 meses. E, mais uma vez, gostaria de, posteriormente, passar meus livros. E quem quiser mais conhecimentos, né, de Nostradamus, ligado à ufologia, ele tem várias matérias falando sobre os OVNIs, né, sobre os alienígenas, principalmente de Marte. Ele cita em algumas quadras o contato do nós, né, seres humanos aqui da Terra, com os alienígenas do planeta Marte. É só isso, muito obrigado. Esse sim, um verdadeiro mito. Isso aqui é uma pessoa que realmente representa a ufologia em Minas, no Brasil e no mundo. Com muita honra, Antônio Faleiro. Eu, em 1958, eu estava aprendendo música, aprendendo a tocar violino. Então, aqui em Passatempo, lá pelas 10 horas da noite, a cidade estava deserta. Aí eu pegava o meu violino e ficava arranhando ele lá na varanda de casa. E o meu pai debruçado, uma noite de calor, na varanda. De repente meu pai falou, vem cá para você ver. Quando eu pulei assim, nós vimos, atravessou uma bola de fogo, retinha atrás da igreja matriz, foi para o Morro Grande. E o meu pai, em 1950, já era um leitor de livros sobre discos voadores. Ele mandava comprar livros traduzidos, porque não tinha ainda pessoas que escreviam livro no Brasil. 1950. Eu tenho os livros deles todos lá em casa. E depois eu vi outros avistamentos, inclusive de uma nave-mãe uma vez, juntamente com a minha esposa. Mas quando foi em 1978, eu estava na frente da casa do meu pai. E um guarda de banco na frente do Banco Real, onde hoje é o Cicobi. Aí esse guarda do banco me chamou. Vem cá para o senhor ver uma coisa. O que é aquilo? Eu falei, aquilo é o planeta Vênus. E realmente era o planeta Vênus que a gente estava vendo. Era uma estrela bonita, né? Durante o dia, o planeta Vênus aparece em agosto. Aí, de repente, ele falou, mas o que é aquilo lá? Quando eu olhei, vinha um objeto redondo e de cor cinza, sem ruído algum. Ele veio voando, parou a pino sobre a cidade. Ele tinha maior que um pneu de caminhão. Parou a pino da cidade. Aí eu abri o peito. Olha o disco voador! O povo que estava dentro do banco saiu todo mundo viu. Isso era de dia, 1h35 da tarde. E a partir desses dias, eu falei, se esse troço aparece aqui durante o dia, à noite deve ser muito pior. E comecei a perguntar às pessoas que eu encontrava na rua, principalmente na zona rural. Você já viu o disco voador? O cara falou, não, nunca vi isso não. Eu falei, essa pergunta está errada. Eu tenho que fazer ela diferente. Você já viu alguma assombração? Algum fantasma? Ah, já vi. Já vi a Mãe do Ouro. Já vi o carro fantasma.
já vi a Mulher de Branco, já vi o Saci Pererê, e por aí foi. Aí eu fui na prefeitura, tinha um livro de folclore, e comecei a estudar o folclore. E nesse livro eu descobri uma carta de 1560, escrita pelo Padre Anchieta, onde ele contava que via bola de fogo voando sobre as praias e rios, que os índios, e aquilo corria atrás dos índios e às vezes os raptava, o índio desaparecia. Já eram os OVNIs em 1560. E aí eu comecei a pegar a lamoa, macaxeira, Mulher de Branco, Saci Pererê, Boitatá. O Saci Pererê, por exemplo, não é a lenda que vocês conhecem. Diz que é um negrinho que monta num cavalo e tal, e tem uma perna só. Nada disso. Os índios contavam que era uma coisa que vinha rodando igual Furacão? um redemoinho, e aquilo pousava, soltava um pé, e de dentro daquele pé saíam seres pequenos que os índios chamavam de sacis. Isso é lenda indígena. A mula sem cabeça não é uma lenda atual, é uma lenda também dos índios. O cavalo sem cabeça. Um disco posado, tipo o que raptou Vilas Boas, com a cauda afinando, parecendo uma cauda de cavalo, e com farol para frente. Então eles falavam que aquilo era a mula sem cabeça, soltando fogo pela garganta. Os índios não conheciam energia elétrica, então aquela farol era o fogo. Então chamava de mula sem cabeça. E por aí, lendas e mais lendas mais. Aqui em Passatempo, tinha uma lenda aqui nessa estrada que vai para Morro do Ferro, que era um carro. Os fazendeiros tinham um carro, e quando morriam, então o povo falava, eu vi o carro de fulano de tal à noite. Um carro fantasma. Você lá ia pela estrada, de repente vinha um carro na sua direção. Você encostava a estrada estreita para dar passagem, aquele carro sumia, desaparecia. O cara ficava doido, ué. Onde é que foi esse carro? Era um disco que vinha voando pela estrada abaixo, assim, e levantava, subia de altura aí. Só aqui eu coletei mais de 100 casos de pessoas que tiveram contato assim, de segundo grau e terceiro grau. Terceiro grau é quando a pessoa encontra o ET. Nós vamos mostrar uma pessoa que hoje, que eu sou Wilson, que teve cara a cara com o ET. Foi paralisado pelo ET. E segundo grau é quando deixa alguma sequela, dor de cabeça, marca no chão e outras coisas mais. Primeiro grau, quando você vê. Isso tudo o seu Wilson tem, né? Todos não, o dele eu fui no outro dia lá, eu fiquei sabendo pelo Zé Maria da farmácia, que ele contou o Zé Maria, mas ele não achava que era ET. Ele até achou que era o capeta, porque o cara tinha a forma muito diferente de um humano, orelhas pontudas, né? Olhos vermelhos, né, Wilson? Então ele não achava que aquilo era um ET. Então eu fui lá e você viu o capeta, Wilson? Aí eu falei, mas você viu com o ET. E comecei, coisa ele vai dar a reportagem aí depois. E assim eu vim pesquisando tudo. E depois fui convidado para fazer palestra. Eu já fiz palestra em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador. Já fiz muita palestra sobre esse tema folclórico brasileiro. Né? Eu falei, não esquece que você foi da Força Aérea Brasileira também, não.
você não esquece que você também foi consultor da Força Força Aérea Brasileira. Ah, é. E quando foi em 1970, a Força Aérea Brasileira lançou um sistema de pessoas que queriam colaborar com ela. Então eu e meu pai, nós entramos no programa, eles mandaram a carteirinha, eu tenho até hoje a carteirinha lá em casa. Cioane. E você pegava os relatórios, por exemplo, um caso que acontecia, mandava lá para a 4ª Zona Aérea, e essa 4ª Zona Aérea fazia a pesquisa lá. E assim eu tive trabalhos publicados até no exterior. Uma vez o Jevaé levou esse meu tema, folclore brasileiro, apresentou num congresso lá em Las Vegas, né? E espalhei pelo mundo tudo que eu sabia sobre o folclore brasileiro com a relação com OVNIs. E nos outros países também tem isso. Na Argentina tem a Madre del Ouro, que é a mãe do ouro. A mãe do ouro, o povo conta que é uma bola de ouro que fica voando nas serras. Vai para cá, vem assim, depois desce e some. Aí ela enterra dentro da serra. Nada mais do que um disco voando, abaixa, apaga a luz, pousa. E outras pessoas que passam tempo. Uma vez eu e o Eustáquio fizemos um contato com um disco voador, pisquei o farol da moto várias vezes, ele respondia na mesma sequência, piscava 3, ele 3, 4, ele 4, e eu pedi o Eustáquio, segura a moto aí e acelera. Levantei as mãos para cima na frente do farol, aí o disco levantou da serra, não foi, Eustáquio? Levantou da serra e começou a crescer, aquela bola luminosa. Eu falei com ele, vamos tirar o time. Eu quero ser o caçador, não quero ser a caça, não. E aí, nós viemos, né, eu montei na moto, eu estava na garupa e viemos embora. E a coisa mais incrível aconteceu. O disco seguiu a motocicleta. Ele seguiu a motocicleta, eu guardei a moto lá em casa, fui para o quarto, lá que dá para a rua. Escutei um barulho, pá! Logo depois que eu cheguei. No outro dia, o Perá Silva estava batendo na minha porta. Olha, filho, tem um caso aqui para te contar. Fiquei sabendo do caso do Wilson pelo Zé Maria da farmácia, já falecido. Ele me contou e eu fui lá pesquisar o Wilson. Porque o Wilson estava meio apavorado, porque o ser ele tinha os olhos vermelhos, né? E não era uma aparência humana. Então ele ficou com medo, ele achou que era até o diabo, né? Então eu fui lá entrevistar o Wilson. E o Wilson vai nos narrar aqui, porque ele viu naquela noite lá, que você foi buscar os cavalos lá no curral. O negócio é que cheguei em casa lá, a mulher lá em casa falou comigo, não precisa ir lá olhar não, porque eu já fui. Aí eu falei com ela, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, distância de 1,5 metro, veio, eu parei, desceu, sortou ele lá, e eu parei, seguiu, encostou na beirada do matinho. E aí ele contou que ela parei para mim, meio igual uma caneta. Você viu um homem, né? Como é que era a aparência desse sujeito? Aí ele era negrinho pequeno, um macacão preto. Fui mais perto. E depois ele, conversando comigo, conversou muita coisa. Uma coisa que eu entendi, que ele falou para mim, que ele não ia fazer mal. Mas ele falava, não, ou você sentia na sua... Ele conversava. Durante o tempo comigo ele conversou. Mas falou na sua língua mesmo? Não.
Então, como é que você soube? Pensou? Pensei. Ah, então, telepaticamente, ele recebeu a mensagem dele que ele não ia fazer mal, né? Foi. E como é que ele estava vestido? Está vestido um macacão preto e o capuz preto na cabeça, só estava aparecendo o rosto. O olho, o nariz dele e a orelha. O nariz era igual ao nosso? Diferente. Como que era o nariz? Mas tem assim, um nariz mais petitinho, despontadinho. Sim. Tipo de orelha, E a boca? a boca pequena. Pequena. A orelha era como a nossa ou não? Diferente. É, compridinho pra cima e despontada a barriga. Pontuda, orelha pontuda. E os olhos dele, que cor que eram? Vermelho. Vermelho? Então os olhos eram vermelhos. E a estatura dele, mais ou menos, 1,20 É 1,20 m por aí, é né? pequeno. E ele ficou gesticulando na sua frente, ele estava segurando na mão uma coisa, espécie de uma caneta. Perto da caneta. E ele apontava isso para você. O que aconteceu? Você podia mexer com qualquer coisa do corpo? Não mexia com nada. Hein? Não mexia com nada. Fiquei paralisado em pé lá, as duas vacas ficou em pé, parada também no sofá. As vacas também ficaram paralisadas. Ficou, e as duas éguas lá de baixo. Ele apontava para ele uma caneta. Tipo de uma caneta. Então que foi paralisou, não é, Luiz? Enquanto ele tentou conversar com você, falou uma linguagem conhecida ou desconhecida? Desconhecida. Hein? É desconhecida. Você não entendeu a língua que ele falou? Não entendi. Podia ser francês, inglês ou uma língua lá do planeta dele, mas você não sabia o que era. Mas na sua mente, ele parecia que falava que não ia fazer mal a você. Ainda fez com a mão o dedo que aqui para mim, que não ia fazer mal. E a mão dele era 5 dedos? 5 dedos. A mão petitinha, mas 5 dedos. Estava de macacão Tava preto. preto. E você ficou frente a ele quantos Frente. minutos, mais ou menos? Ai, ficou mais uns 15 minutos aí pra lá. E depois o que aconteceu? Aí depois que ele pegou lá, que a Cir saiu, deixou que a parei vontade para mim, chegou na beirada do capãozinho. Ele entrou no parei, o parei suspendeu, ainda fiquei mais uns 10 minutos para senda. Mais ou Sim. menos. Aí depois você recordou o movimento Movimento. e correu para sua casa. Aí eu corri para casa, E o que aconteceu? Conta. chegou lá em casa, lá eu, apavorado que eu tenho, me tinha um braço na porta lá, a tramela arrancou, fui parar em cima da geladeira. E aí você perdeu a fala, não foi? Aí demorou a mulher perguntar o que era e tudo lá. Aí ela chegou a chamar o Maruí para poder trazer o cidade. Achei que não ia voltar, mas depois voltou para não precisar. Esse foi o contato de terceiro grau que aconteceu com o Wilson, que na época eu fiz a entrevista dele. Agora, o segundo contato ali já foi com o Davi Pereira. O Davi Pereira foi convidado, mas ele teve que ir a Aparecida do Norte, não compareceu aqui. O Davi conta que viu uma nave pousar e dela saíram 2 seres. E quando eles passavam em frente à luz da nave, ele escondeu na árvore. A luz era tão forte que parecia um raio-x. Ele via os ossos do corpo dos ETs, os 2 ETs, vocês viram aí. Então isso em decorrência da luz. Depois, quando a nave foi embora, ele desceu. Agora o caso do Wilson foi frente a frente, né, Wilson? Foi isso que teve sequela? Hein? Teve sequela? Você sentiu alguma coisa depois? Depois fiquei, o segundo do ouvido, nunca mais prestou, fiquei meio surdo. O quê? O ouvido, esse não tem não. O ouvido? Parei do ouvido. E depois passado há uns 4, 5 meses, ele dando sangue. E põe sangue até hoje. Hein? E o sangue, de 2 em 2 meses, 3 meses, ele sangue. Saiu O ouvido?
Pode ter sido um aparelho sônico, né? Alguma coisa que emitiu um som, né? Né, igual aqueles... Uma frequência que talvez ele não tenha, né, não ouviu, mas afetou o tímpano. Dor de cabeça? Teve dor de cabeça? Umas 2 semanas com a dor de cabeça. E o caso do Wilson foi tão fantástico e tão real que ele não contou que viu o ET, não foi, Wilson? Você contou para o Zé Maria da Farmácia que viu o diabo, porque tinha os olhos vermelhos e não era uma aparência de homem comum, né? Então, aí ele contou para o Zé Maria me contou o caso, eu falei, diabo ele não viu, não, ele viu com o ET. Antônio, eu estou com uma dúvida aqui. Eu queria que o senhor Wilson dissesse, ele parou, o ser chegou até ele. Foi. E o senhor sabe mostrar para a gente qual a distância que o senhor ficou dele? Ou ele de você? A distância? 1,5 metro, assim, ele na... Pertinho, né? Pertinho. 1,5 metro ele ficou. E o ser apontava para ele sempre o objeto na mão, não é? Na mão. Era uma espécie de uma caneta, a forma era de uma caneta e ele apontava. Aquilo que fez a paralisação do Wilson. E essa nave não teria uma luz? Não, a nave ele não viu direito não, né, Wilson? Não. Ele viu o carro que subiu. Era de dia, ele só viu a... É porque ele Estava atrás de um matinho. Eu fui lá no local, o Wilson me narrou tudo no mesmo lugar onde ele viu. Então eu vi, tinha um matinho, tinha a nave que estava atrás do matinho. Que ano foi isso? Foi mais ou menos em 1984, 85, a data certa eu não sei agora. Enquanto o senhor estava paralisado e o extraterrestre estava na sua frente, o que aconteceu? Você disse que durou uns 15 minutos? Ele ficou falando com ele. Só que ele não entendia. Mas numa linguagem que ele não entendia. Podia ser inglês, francês, ou linguagem interplanetária. Uma comunicação, ele porém... não entendia nada. Ele não entendeu. Ele só sentia na cabeça dele que ele não queria fazer mal para ele. Isso, não é, Luiz? Ele sentia, ele não quer me fazer mal. Era uma coisa assim, parecia que ele estava falando por telepatia com ele. O caso foi desse jeito, né? Alguém mais quer perguntar? Ô Wilson, se você quisesse vingar, tem 2 ET ali, você pode bater neles. Deixa eles ali pra você meter a mão neles. Ô Wilson, eu quero te agradecer muito por você vir aqui, se dar esse trabalho, né, de vir contar isso pra gente. Gente, o Wilson conta isso, foi um dos primeiros casos, né, ele nunca mudou uma frase. Nunca mudou. Ele mesma história e tudo. Então, gente, é isso que eu chamo da ufologia mesmo, porque é nesses casos que... Pergunta para você, teve algum problema de saúde posterior ao contato? Além do ouvido... Teve um problema de saúde depois? Aí depois fica essa sequela do ouvido esquerdo. Ele falou que começou a sair sangue. Deu sangue, sai sangue até hoje. Vamos sair bastante. E o olho esquerdo também enxerga bem menos. O olho? O senhor chegou a fazer algum exame, alguma coisa? Né? Hein, senhor Wilson? Foi? O senhor chegou a fazer algum exame? Alguma coisa assim? Agora para não podendo poder fazer exame. Exame de sangue? Tá ruim. Exame de vista agora? É. Na época até que não, né, Luiz? Na época. Ele não preocupou com nada. É um caso que eu considero um dos mais verídicos aqui, porque eu fui lá entrevistar ele, me levou no lugar, narrou tudo, como ele está narrando hoje a mesma coisa. Ô Wilson, a moça está perguntando ali, você tem algum trauma, alguma coisa, fica com medo, assim? Fico, entendi. Ah lá, hoje está com a caneta lá te apontando. Se quiser bater nele, pode bater, viu? Pode descontar. Oi, gente, nós vamos agora para a fase final, né? De agradecer o Wilson, muito obrigado por ter falado com a gente, contado esse caso aí. É o seguinte, gente, nós vamos agora fazer uma homenagem aqui
E logo depois vai ter um lanche, tá? Tem um caldo de feijão, um caldo de mandioca ali para todo mundo, à vontade, tá? Tem pão de queijo, café, nós vamos fazer um lanche. E depois nós vamos fazer uma vigília ufológica. Quem quiser participar, é só nos seguir, nós vamos para o ponto onde eu Faleiro fazemos vigília há anos e vamos estar lá. Mas antes, tá? Tem um vídeo aqui, uma homenagem que nós vamos fazer. Tá frio hoje. Tá frio. Sou Wilson, não vai não. Sou Wilson, não vai não. Ô Wilson, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter dado esse depoimento pra gente. Obrigado.
Casa de Cultura de Passatempo. Nós fomos premiados através da Lei Paulo Gustavo, que nos possibilitou fazer esse evento, trazer isso tudo aqui para vocês, fazer essa homenagem ao grande Nigino. Muito obrigado a todos. Quem quiser ir na vigília depois, tá? Depois do lanche aqui a gente conversa aí. Valeu, gente. Obrigado.